Meus amigos, eu quero chamar uma amiga que vai ministrar a palavra nessa noite, Kátia Mello. Vamos fechar nossos olhos? Santo Espírito, eu te dou graças, Pai, porque não mereço nada, Deus, mas a tua graça tem me alcançado, Deus. E, Senhor, que eu possa ser canal do teu fluir nessa noite, Deus, em nome de Jesus, usa-me como vaso de honra, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu sou a Kátia, eu sou uma filha amada de Deus, essa sequência, né? A gente ainda lê, né? Eu também. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo da orfandade, a rejeição, a depressão, a procrastinação e uma lista enorme. Meu nome é Kátia. Amém? Glória a Deus. Hoje a gente vai, o último passo na entrega. Hoje a gente termina a parte de entregar, vocês já confiaram, já reconheceram, agora a gente está na última aula sobre entregar. E começa essa aula assim: eu entrego tudo. Quem tem que entregar tudo? Eu. Poxa vida, Deus, você podia facilitar, né? Deus podia entregar por mim, né? É igual quando fala assim: ai, Deus me deu um casamento. Cara, quando fala isso perto de mim, eu falo: mas Deus não casou. Quem escolheu? Quem está do seu lado foi você, fui eu. Então, quem escolheu, a opção foi minha, não foi Deus. Então, Deus é culpado pelas nossas escolhas, né? Então, o Rânio está rindo. Mas é sempre assim, a gente é fácil falar que foi Deus, mas hoje o passo é isso: eu tenho que decidir entregar tudo. É fácil? Não. Se é para alguém, para mim não é. Para nenhum de nós é fácil, sabe por quê? Porque depende da gente, não depende do outro. Quando você passa a bola e fala assim, às vezes eu passo mulheres, Edinho, vai você. Vai lá e faz você. Entrega, se não é um homem, Deus me deu assim, o homem é a cabeça. Vai lá, amor, é a sua parte. É fácil fazer isso. Mas hoje o Senhor chama eu e você para reconhecer que a gente tem que entregar. Então vamos lá, diz assim: vinde a mim, Mateus 11, 28 diz assim: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Entregando tudo ao controle de Jesus. Uma das coisas que a gente vê nessa parte de entregar é que por muitas vezes o diabo ele faz com que a gente lembre sempre daquilo que a gente não tem. Essa semana eu falei com uma pessoa: vocês conhecem a historinha da mãe que ia visitar a avó? E fala para um filho assim: vai ver quanto tem de gasolina para visitar sua avó. Um filho volta, assim, ela tem 2 filhos, um olha o tanque e fala assim: putz, mãe, não dá, tem meio tanque vazio. Ela: não é possível, eu botei gasolina. Menino, vai lá, outro, vai lá e vê se eu não vi direito. Mãe, dá para ir, tem meio tanque cheio. Os 2 viram a mesma coisa. Mas reconhecer o que é para fazer depende da gente. Então aqui o Senhor está nos chamando a gente parar de olhar para o nosso pecado, para as nossas falhas, das nossas faltas, porque isso é tudo que eu e você fizemos até hoje sem o Senhor. Aqui vocês têm, e eu tenho tido alegria no meu coração mesmo de ver que todas as pessoas que a gente fala, até para o Paulo e a Luciana, que são nossos líderes, toda pessoa que fala do 30 semanas, vocês que estão passando, nós que já passamos, falam assim: mas lá eu não falto, porque o 30, eu sinto até falta do 30, isso é tremendo, porque Deus só está te espremendo. Quem aqui não está sendo espremido nesse monte de semana? Né? Tem hora que você olha e fala: ai Deus, isso não é para mim não, mas o Senhor sabe que você é capaz, amém? Então vamos lá, você não é o seu pecado, e a partir do relacionamento com Jesus, você vai entender que você é um filho amado de Deus. E entregar para Deus as suas escolhas te faz andar diferente. Porque não adianta você querer algo novo se você não mudar de caminho. Conversão: eu estou indo para lá, caminho largo, vou para onde eu quero, aceitei Jesus, vou me converter ou vou me convencer? Porque tem pessoas que aceitam Jesus e continuam andando na boa. Eu aceitei Jesus, nossa, é fácil aceitar Jesus. Mas isso não é convertimento. E converter, um carro, quando você está dirigindo e vai converter, você faz uma conversão, muda o caminho. Agora o convencimento é você falar: sabe, o que você é? Sou cristão. O que
você é, sou católico, sou espírita, sou isso, aquilo, você é qualquer coisa. Mas o Senhor te chama a ter uma conversão, amém? Então vamos lá. Tem um ciclo, aqui no manual diz assim, existe um ciclo que sempre vai nos levar para a derrota. Esse ciclo é o quê? Culpa, raiva, depressão, abusos, falta de perdão. Você não acredita no que o Senhor pode fazer? Deus não vai fazer isso para mim. Isso é para os outros. Não sei quem ganhou, não sei quem é próspero. Não é para mim. Ter uma família, talvez você já teve uma família e degringolou sua família. Talvez você nunca teve uma família e falou assim, não, isso não é para mim, isso é para o outro. Mas o Senhor está te chamando a mudar a sua mentalidade para entender que quando você entrega, o Senhor muda o que está dentro e o que está fora também. Amém? Vamos lá. Continuando aqui. Gente, é muita coisa, né? O Senhor prometeu que Ele vai ser o seu refúgio, sua fortaleza. E João 10:10 diz assim, eu vim para que vocês tenham vida, e uma vida plena que satisfaz. Essa é uma tradução, mas eu gosto daquela. O Senhor veio para te dar vida, e vida em abundância. E é uma vida que você vai exalar. E quando eu estudava essa palavra, eu falei, Deus, fala comigo, me dá a tua direção. Vocês lembram de uma árvore? No primeiro dia do 30 semanas, a gente tem uma árvore. A gente ajuda no teatro, gente. Eu falei que no máximo eu posso ser uma árvore. Aquela que está plantada no chão com os ramos, né? Porque eu não tenho vocação nenhuma para representar. Mas os 30 semanas tem uma árvore que ela é invertida. Por quê? Porque as nossas derrotas, tudo que a gente viveu, tudo que faz a gente ser dependente nessa terra, do mundo e de tudo que o mundo colocou nas nossas vidas, está lá dentro, está no chão. Mas o Senhor está virando a gente ao contrário. Para saber que toda a fonte de vida da gente que vai vir nas nossas raízes vai vir do alto. E os frutos vão estar aqui na terra, mas a tua raiz está no alto. Amém? Então eu acho linda. E o Senhor me lembrou essa árvore hoje. E eu creio que é para alguém aqui, amém? Amém? Creia que, embora possa estar doendo, todas essas semanas o Senhor está te virando de cabeça para baixo. Porque os teus frutos vão ser vistos aqui na terra. Porque a palavra diz assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, mas venha o teu reino. O reino do Senhor não é um reino de derrota. O Senhor te chama para um reino de vitórias e Ele está com você. É isso que você e eu vamos entender. O Senhor te chama para só alegria? Não, mentira. Não é assim. É dívida, se você fez, vai pagar. Se gastou demais no cartão, vai vir. Deus não te livra das consequências, mas Deus te promete uma vida abundante. Ainda que você tenha feito umas caquinhas, o Senhor está com você para resolvê-las. Ele vai te sustentar no momento em que você fizer as suas escolhas erradas, mas o Senhor te chama para um novo conceito, amém? O Senhor te chama para ter essa vida plena aqui na terra. E hoje a gente vai falar bem comigo, gente. Filha de italiano. Se eu falar demais, vocês prometem que vocês não levam o coração e me perdoam, né? Ó, o Ramilson está aqui, ele logo vai dizer se eu falei demais. Aí, ó, tá vendo? Isso é rápido. Hoje a gente vai tratar a sexualidade. Nossa, que coisa difícil. E, gente, quando eu vim, a gente veio para fazer o primeiro 30 semanas que a gente ia estar participando da equipe. Uma coisa que eu tinha na minha mente é que essas coisas que a gente ouve lá fora hoje era coisa desta geração. De verdade, eu achava que abuso, toques, que essas notícias que hoje parece que a gente vê toda hora, era coisa desta geração. Mas não. E aí você vai vendo que vem lá de trás. O diabo já tem tentado destruir as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos lá de trás. Você não veio me dizer que ele está acabando, né? Não, tá bom. Quando ela aparece, é porque a plaquinha está na hora de tirar. Então vamos lá. E aí no 30 a gente aprende, compartilhando, eu creio que todos vocês, o quanto o diabo já queria te destruir lá atrás. Ele colocou tanta coisa errada nas nossas famílias, nas nossas cabeças, que é para a gente não ter o que é essencial na palavra de Deus, que é uma família. O Senhor já sonhava com você e comigo lá atrás.
Mas quando a gente já ajudou os adolescentes, uma das coisas que uma vez uma pregação do pastor Alex falou, e tremendo, gente, se o diabo destruiu uma criança, ele está destruindo o pai e a mãe, está destruindo os irmãos, está destruindo os avós, destruiu uma geração. Então imagina assim, você, eu, ou qualquer um de nós que tenhamos passado por abuso na sexualidade, por algum toque, alguma coisa, alguma rejeição lá atrás, tudo isso já era o diabo tentando te destruir, porque ele sabia onde Deus ia te colocar. É verdade. Ele tentou te calar lá atrás, mas o Senhor tem coisas novas na sua vida, se você quiser. Só que eu te digo uma coisa, dói em você, e dói em mim, e não no Senhor, porque quem tem que entregar é você e não ele. O Senhor te dá a palavra, para você andar na palavra, para você se fortalecer, mas a escolha é sua e é minha. Então, nada muda as nossas escolhas. O Senhor tem milagre para as nossas vidas, tem uma abundância, mas depende da gente decidir, amém? Continuando. Efésios 4, de 13 a 15, ele diz assim: não sejamos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de ensinamentos. Também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Ao invés disso, falaremos a verdade em amor, tornando-se em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Continuando, Efésios 4, 17 a 24 diz assim: assim eu lhe digo com toda a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele, tornando-se insensíveis, vivendo em função de prazeres sexuais, praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que a gente aprendeu em Cristo. Em vez disso, ouvimos falar de Jesus, somos ensinados sobre a verdade que vem dele. Livres da sua antiga natureza e do velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros, pelo engano. Deixe que o Espírito renove os teus pensamentos, as tuas atitudes e se revistam da pureza de Deus, criada para ser verdadeiramente santa e justa no Senhor. Nossa, que versículo velho, né? Mas parece que não tem mais notícias populares, né? Denunciou a idade agora. Notícias populares está difícil, né, Ranilson? De não denunciar a idade. Mas aqui esse versículo diz assim: porque eles são ignorantes, endurecem o coração, mas eles vivem em função de prazeres sexuais, sensuais. O que a gente vê hoje? As criancinhas, a gente acha lindo. Olha como meu filho dança. E está dançando um quadradinho até o chão. Sabe aquela coisa, chão, chão, chão? Chão, chão, chão do pai e da mãe. Você está deixando seu filho se corromper pelos prazeres deste mundo. Aí quando é grande, nossa, eu não consigo controlar meu filho. Mas o Senhor está corrigindo hoje a raiz da sua casa, que é você e eu. Amém? Porque o Senhor quer que eu e você tenhamos frutos benditos, e isso são os nossos filhos. Amém? Amém. Ai, ai. Vamos lá. Sexo não é um ato, mas reflexo de uma visão do mundo. O que fazemos com o nosso corpo mostra o que acreditamos sobre a natureza de Deus, seu relacionamento com o povo, sua fidelidade, e se aceitamos seu propósito para a criação, nossos corpos, mentes e casamento. Revistam-se, Colossenses 3,10 diz assim: revistam-se da nova natureza, sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o Criador e se tornam semelhantes a Ele. O Senhor, Ele tem... Quando Ele deu o sexo, gente, é presente de Deus. Adão e Eva lá, pensou, só roubar a terra. Primeira coisa, se Deus quisesse que eu e você fôssemos robôs, Ele não precisava ter criado ninguém. Ele quer que todos tenham a salvação, mas só vai quem quiser. Se o Senhor quisesse que a gente só falasse sim, mas não, o Senhor me deu e te deu o direito de ter uma mente que pensa, que age, que tem escolhas, e o chamado livre-arbítrio. Então, o que eu e você fazemos com a nossa vida, com o nosso corpo e com a nossa mente, se é cheia da palavra ou se não é, depende de mim e de você.
Mas o Senhor te chamou para isso. E o sexo foi um presente para o homem e para a mulher, que se deturpou, todo mundo sabe, a gente vive no mesmo mundo. E aí vai aonde? Onde que o diabo entra? Homem com homem, mulher com mulher. Aí esses dias eu estava pensando aqui, né? Por que mulher com mulher, se você já teve algum tipo de relacionamento assim, o Senhor está aqui hoje para te dizer, ó, toda essa lista vai ser rasgada, porque Ele pagou um alto preço por você. Ele está te chamando a entender que a tua sexualidade, não importa o que aconteceu até aqui, mas Ele está transformando. Ele está te virando de cabeça para baixo. Vai sair o fruto podre, mas o que é fruto abundante vai continuar, porque o Senhor tem te transformado, amém? Então não estou apontando dele, estou te falando que quando uma mulher está com uma mulher, ela sente tudo que eu sinto. Ela me entende, lógico que ela é mulher como você. O Senhor não muda. A palavra do Senhor diz: o Senhor, homem e mulher, macho e fêmea os criou. Deus não muda. Fora isso, não vem de Deus. É abominação. Então, quando um homem diz que está atraído por outro homem, mulher diz que está atraído por outra mulher, a palavra diz que quando Deus cansou do homem e da mulher dos pecados, Ele os entregou aos seus espíritos imundos. Isso era o espírito imundo que tem dentro do homem. Então eu e você, se ter prática, o Senhor vai trocar a sua posição, vai trocar suas vestes. O Senhor está para te dar vida abundante. O Senhor está injetando em você palavra, e você faz o que você quiser com a palavra que o Senhor está te dando. Mas o Senhor espera que você faça com que dê frutos, e frutos que sirvam para a vida, amém? Amém. Vamos lá. Eu gostei dessa parte aqui, ó. A sexualidade bíblica pode ser resumida de duas maneiras: abstenção antes do casamento e fidelidade no casamento. Aqui eu vou abrir o parênteses, ainda posso falar um pouquinho, se não me aparecer aqui na frente. Quando falou da Adriana, né, e do Marcelo, a minha filha estava sem aula. A gente já nasceu tanto tempo, filha. Tem o time gospel. Eu mesmo, gente. Tô abrindo pra vocês aqui. Ela, mãe, a minha filha é mais crente de casa, gente. Quem conhece sabe que eu falo com todo mundo. A minha filha é a Bíblia de casa. Ela é muito crente mesmo. E aí, glória a Deus por isso. Mas ela assim, mãe, quem for para ser para mim, vai vir me buscar na minha igreja, vai me conhecer na minha igreja, vai vir atrás de mim na minha igreja. Não sou eu que vou atrás de ninguém, o Senhor vai trazer. Eu falei, nossa, tá bom, né? Eu ainda falo assim, então, tá bom, Madre Teresa. Parece que ela... É bem isso. E assim, e a gente não sabe se ainda é essa pessoa, se já é essa pessoa. Ela começou a namorar agora, e o menino tava na Nasci. O menino era da Nasci. O menino orava por ela. Eu nunca vi o menino, sabia nem que ele existia. E eu falei, eu peguei um negócio. Gente, por mais que você diga que não, eu casei com 30 anos, a minha filha tem 25. Eu já tava assim, porque eu era assim. Com 30 anos, a minha ideia era assim, gente, vou contar pra vocês. Ainda bem que tá aqui. Eu tenho uma tia que ela hoje tem 70 e carambada de ano aí. Mas ela é solteira. É irmã da minha mãe. Então, a minha mãe falava, filha, essa tem um jeito, eu que vou cuidar dela. Que ela, ninguém vai querer. Primeiro, namorava, desnamorava, não tudo mais. Aí tá bom. Aí quando eu tinha os meus 28 anos, eu solteira, eu já era amiga de todo mundo, a gente tinha um monte de grupo, eu nunca fui de ficar sozinha, né, assim, de amizade e tal. Então a gente tinha um grupo enorme, mas eu não era ninguém. Ai meu Deus, aí é um Deus, né? Fim de semana, eu falo que o melhor lugar, até falei isso com as meninas do meu grupo de partilha, que eu digo que o melhor lugar é o lugar que Deus me encontra, eu encontro Deus no banheiro. Fala aí. Quem não conhece? Nossa, cara, seu quarto de oração? Não, não é meu quarto de oração, é o lugar que eu quero, que ninguém vem. Sabe aquela coisa quando você limpou a casa, o filho tá chamando, o marido tá falando, no banheiro ninguém te enche, você fecha a porta, você entendeu? Mas assim, nos meus momentos com Deus, assim, que eu tava descansada, assim, ai Deus, Senhor, ajudou você solteira pro resto da vida. Eu acho que é maldição familiar. Veio a maldição da minha tia, vai ser maldição pra mim, eu sei, Senhor, mas o Senhor me trata, eu declaro a Bíblia, gente.
Senhor, mas eu sei que o Senhor me fortalece, eu vou te servir. Eu já era crente, né? Senhor, eu te louvo porque o Senhor faz todas as coisas, o Senhor vai me renovar. Se eu não casar, não faz mal, Deus. Eu sei que o Senhor vai fazer. E eu me convenci do que eu queria, do que eu estava vivendo. E a minha vida estava 25. Aí eu falei, hoje vai comer água Tinder. Na minha vida não tinha. Então era isso, mas o Senhor mudou as coisas e realmente eu casei com meu amigo. E a minha oração era essa, para me casar com alguém que fosse meu amigo e que me conhecesse. E vou contar para vocês o porquê. Nossa, ninguém vai ficar aqui para me ouvir, né? Mas eu não falando de sexualidade, então eu posso falar. Meu amigo, a gente era muito amigo na igreja e tudo mais, eu não queria namorar com ele, então normal. Mas o medo era perder. Mas por que eu não queria namorar com ninguém? Gente, eu com 9 anos, eu já pesava 90 quilos. Quando eu estava com meus 18, eu casei com 115 quilos. Então a minha oração era que o Senhor mandasse alguém. Primeiro, eu tinha uma lista. Deus, eu queria que a pessoa fosse meu amigo. Porque conhece as minhas fraquezas. E amigo, a gente compartilha as coisas. Eu queria alguém que me conhecesse gordo. Sabe por quê, Deus? Porque eu posso emagrecer, mas eu posso voltar a engordar. Então eu queria que o Senhor me preparasse isso, porque eu não saberia viver e ser traída. Eu vivi isso a minha vida toda com os meus pais, eu já falei meu testemunho aqui e tal. E assim, foi na altura, largura e profundidade da minha fé que o Senhor colocou meu marido do meu lado. E ainda um upgrade. Gente, né? 9 anos mais novo que eu. Cara, eu tenho que andar sempre arrumada. Por quê? Como é que... 10 anos, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ajudar a natureza. Então, a gente tem que estar sempre melhorando, né? Então, o upgrade foi bom. Mas, assim, eu tinha muitos traumas. Tinha muitos medos. Eu tinha medo de ficar solteira assim, mas ao mesmo tempo... Porque é aquela história, né? Você é gordo, você pode emagrecer. Mas você não pode engordar. Eu nunca tomei pílula, porque a pílula ia me fazer engordar. Eu já era gordo. Não ia parar. Então, eu com 5 meses de casada, eu já engravidei, porque eu não queria tomar pílula, porque eu tinha medo de engordar mais, porque eu já era. E aí, depois veio a bariátrica, um monte de coisa. Mas assim, mesmo a bariátrica, gente, continuo tendo que fazer regime, viu? Porque volta. Então, estou dizendo para vocês que é assim, a gente lutou e eu estou lutando, engorda, emagrece, engorda, é assim mesmo. Mas o Senhor bravou. Mas eu tive que renovar a minha mente, porque a minha mente já estava esperando ser solteirona igual a minha tia, viver sem ninguém, não ter filhos. Cara, eu tive 2. Eu achava que eu nunca ia ser mãe. Casei com 30 anos. Tive a Giovana com 31 e eu engravidei com 5 meses, 32 quase. E o Rafael com 36. Cara, o legal é ter neném até os 30, viu, gente? Porque o corpo era assim, tal. Mas foi. E eu achei, é verdade, gente. A filha dos 32 nasceu com jeito. De 36 a gente orar bem. Porque é o peso e tudo mais. Tanto que assim, eu nunca soube quanto eu tive de peso na minha gravidez, que a minha médica não falava. Eu pedia pra ela não me falar, porque senão eu ia entrar em depressão. A Giovana não tem uma foto dela grávida. Quando eu estava grávida, porque eu tinha vergonha de me olhar no espelho, eu não queria me ver. E o Rafa, eu sei que o Rafa só engordei 6 quilos, porque homem não engorda nada, né? Só barriga e tal, mas não sei nem quantos quilos tinha o Rafa nem a Giovana. Mas olha como o diabo me aprisionou. Então é assim, saiba que cada um de nós tem os nossos gatilhos que o diabo queria ter nos paralisado, mas que o Senhor transformou. Amém? Amém. Continuando, que não é sobre a caixa, né? Vamos lá. Continuando. A sexualidade bíblica está onde? Abstenção antes do casamento e fidelidade. O Senhor não pede demais. O Senhor só pede que se abstenha de sexo até o seu casamento e depois seja fiel ao seu marido. E isso não muda. Ah, mas eu já passei dessa fase, não consigo a primeira parte. Consegue a partir de hoje. A partir do dia em que você se converteu, dá para fazer sim.
E eu conheço vários testemunhos de que a pessoa, a partir do momento que se converteu de verdade, ficou, a gente transa, não vai transar mais, porque a gente vai casar. E até o dia do casamento, eu tenho primos que me fizeram isso. E assim, o Senhor tem abençoado eles tremendamente. Então, tudo nas nossas vidas são escolhas, amém? É uma visão de mundo, do mundo em ação. Deus tem que ser o nosso foco e tudo estar alinhado com Ele. Caso contrário, a gente vai ter alguns problemas, né? Continuando. Nós somos criados para ter relacionamento com Deus. Afirmamos que a verdade é aquilo que corresponde à realidade. Distinguimos entre os diferentes tipos de amor, diferentes tipos de toque e não confundimos o movimento LGBTQIA+, com pessoas LGBTQIA+. Nós não concordamos com prática sexual antes do casamento. A palavra não sou eu ou você, não é igreja, não é placa de igreja, é o Senhor, não concorda. Mas Deus ama o pecador. Ele abomina o pecado, assim como eu e você. Então não é apontar o dedo, mas é trazer pessoas à salvação. Trazer pessoas para estarem com a gente. Se tem que para Deus não tem pecadinho e pecadão, galera. Não tem. Aquele que adulterou cometeu pecado, o que é gay ou que é lésbica comete pecado, assim como aquele que mente tem língua grande comete pecado. Para o Senhor é tudo igual. É que a gente fala assim, não, mas isso é maior, aquele pecado. Não, para Deus é tudo pecado. E eu e você só temos um caminho, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida e se converter dos seus maus caminhos. Não tem mudança. Então, se você tem pessoas do seu lado que são LGBTQIA+, agora eu sou cristão, vou me afastar, não. Traga para a igreja, traga uma palavra, dê palavra. Uma hora, a palavra tem que fazer o que tem que fazer. A Bíblia diz que não tem uma palavra que sai da boca de Deus que não vai e faz o que ela tem que fazer. Amém? Amém. Então vamos lá, finalmente. Onde há pecado, há redenção. Agir sempre em amor, sempre para restauração em Cristo. É para isso que o Senhor me chama, eu e você. Nós vamos decidir entregar tudo para o Senhor. Até os nossos amigos, as nossas vontades, as nossas escolhas e as nossas mazelas. Mas sabendo que em tudo o Senhor tem um novo tempo para as nossas vidas. Amém? Entregar as nossas vontades ao Senhor. Quem tem que entregar? Eu e você. Amém? Continua nessa parte aí. Entregar é uma atitude que expressa decisão. Quando você decide trabalhar, se casar, estudar ou viajar, você tem que decidir guardar dinheiro, preparar sua casa. Então, você tem que preparar um meio de campo. Então, quando você decide que vai tirar o errado, colocar o certo, o Senhor te chama para preparar sua casa. Amém? É a sua vida, a sua língua e o seu caminhar. Tudo tem que estar no controle de Deus. Entregar-se e render-se pode parecer fraquezas, mas na verdade são atitudes fortes. Aonde parece fraqueza? Todo você é solteiro? Tem solteiro aqui? Alguns, né? Sábado à noite vai sair uma galera e vai para uns tuns. Ah, você fica em casa? Como você é boba. Sábado à noite, olha um calor que tá. Olha só, você vai perder a sua mocidade, a sua vida. Você não está perdendo. Você está selecionando. Porque o Senhor tem coisas melhores e maiores para você, amém? Se você é casado, eu vou em casa. Só em casa. Gente, cansa. Tá sem dinheiro, vai pôr um cafezinho. Eu sou adepta do cafezinho. Quer matar o outro? Eu sou do casamento saudável também, já vi, não sou mais. Não dá, né? Falta um dia na semana pra gente estar ajudando. Mas no casamento saudável a gente aprende. Quando você tá no momento... Meu marido não tá aqui hoje, né? Porque senão ele vai falar assim, fala Deus. Mas, quando você tá naquele momento em que você tá vivendo, tá, você quer matar o outro, alguém vai com vontade, só ele. Deixa ele mandar a mão, não precisa não. Não fale. Sabe quando você tá com vontade de estrangular um? Neste momento, não fique em casa, vai sábado à noite, não tem o que fazer, vamos conversar? Não, vai ligar de novo, melhor. Quando você quer falar do negócio, vai falar no shopping. Né? A gente aprende isso no casamento saudável. Se a mulher vai dar xilique, porque normalmente é nós, né, mulher? Vamos assumir. É verdade. O xilique é nosso. Ai, Se você sabe que você vai dar xilique, vai conversar no shopping, vai dar DR no shopping, que lá você vai ser doida.
Senão vão chamar o segurança. Tem uma coisa, uma praça de habilitação berrando. Não. É isso aí. Gente, vou contar pra vocês. Eu ia falar isso aqui. Eu tô com medo da Luciana. Olha. Eu tô olhando o relógio direto. A Luciana assusta. Então, assim, eu achava, mulheres, se você acha que só o seu marido é aquele cara, pastor, desculpa aí, só não é aí, mas ele é pastor. Não sabe pastor hoje, né? Mas tá bom. E você pediu pra trocar a lâmpada. E talvez daqui a 2 meses ele troque. Que você pediu para ir no mercado. Acabou o leite. Ele gosta de tomar leite na minha casa. Edinho, acabou o leite. Ele vai no mercado, ele traz o quê? O leite. Se tá faltando um café, se ele não comeu pão, manteiga, porque acabou a manteiga, ele não lembra. Ele só lembra do café. Essas coisas assim que só na minha casa acontece, beleza. Aí, gente, eu achava que esse defeito era do filho da minha sogra. Eu falava, cara, sua mãe não te ensinou, não? É assim, faz isso, faz aquilo. Pois é, alguém tem filho homem? Eu achava que era o filho da minha sogra, mas o meu também faz a mesma coisa. É ligado ao Y, gente. Então se convença e olha das... A minha sogra. Eu falava, eu falava que era problema do filho da minha sogra, que ela não soube criar, que ela tinha que falar, não, gente, o meu é igual. E eu criei diferente, criei tudo, mas não adianta, é deles, é de homem. Então, não adianta ter DR, assim, vai ter DR no shopping, faz diferença. Não fica anulando muito. Se você sabe que você quer gritar, não grite. Se controla. Né? A Bíblia diz, isso é legal, gente, até eu faço isso no meu trabalho. Às vezes tem aqueles orçamentos, eu sou dentista. O cara vai fazer negócio externo assim, doutora, mas também. Doutora, mas o senhor saiu aqui ontem dizendo o nome dele. Então, doutora, mas antes eu já soltava o meu italianês. Mas agora não. Vem aquele versículo assim, ó, na minha mente, que eu falo, Senhor, me ensina. Que é o versículo. Como é que é? A palavra não faz, dá vontade, né? Eu falo. É aquela assim, a palavra dura suscita a ira, mas a branda desvia o furor. Aí, Senhor, faz a caixa espiritual, a esteira de capeta, né? Então, faça isso no seu casamento, gente. A parte do dia a dia é isso mesmo, não é só na sua casa, na minha também, no dia de todo mundo. Então, solteiros, você não está perdendo a sua vida se você faz escolhas melhores para você. Casados, você também tem outras escolhas melhores para fazer, né? E não se põe só a sua saída, não durma fora da cama e tudo mais, né? Sabe como é que é? Sofá é para visita, não tomaria quando você... É o meu cachorro. É, também. Não sei do meu cachorro, então é isso. Gente, eu uso as comidas nem com meus filhos, que você tiver cachorro, eu não me como, então não tem não. Vamos lá. O Watchman diz uma frase que é muito interessante. Eu falei pro menino seguir aqui. Ele tá, olha que isso. Então vamos lá. Diz assim: pela revelação nós conhecemos a Deus, mas pela rendição nós conhecemos os seus caminhos. Ou seja, se renda para conhecer o caminho do Senhor. Você tem que abrir mão das suas vontades. Você é cheio de vontade, desejos, opiniões. É bom para julgar, pensar, tentar. Mas o desafio é, em todo o tempo, colocar tudo nas mãos de Jesus para que Ele cuide, direcione e transforme. Não imite o comportamento e os costumes desse mundo. A gente é sempre julgado pelas nossas escolhas. O que você vai fazer? Você vai para a igreja? Você vive na igreja? Você não podia fazer isso? Você está abrindo mão da sua vida por causa da igreja? Não é por causa da igreja. Tem que ser por causa de Cristo, amém? Igreja é prédio, é estrutura, tem que ser por Cristo. Até a obediência, a direção que você tem na sua igreja não é porque você obedece a homens, é porque você obedece a autoridades que Deus instituiu, amém? Então vamos continuar aqui. Definitivamente, render-se não é para covardes. É fácil? Não é não. É fácil, não é. Vontade de fazer errado é de todo dia. Todo dia vai ter 2 caminhos para mim e para você. Todo dia, com toda a situação. Ou o caminho certo ou o caminho errado.
Ou o caminho que Deus te manda andar, ou o caminho errado. Você que vai fazer as suas escolhas. Isso é até Jesus voltar. Então, não tem o que fazer, né? Se rende e vão decidir pelo Senhor. Render-se a Deus também significa, não significa desistir de pensar, porque Ele não desperdiçaria a sua mente. Ele te criou para pensar. Mas sim para você trocar a sua personalidade pela personalidade dele. Eu gosto muito disso. Deus faz com que a gente conheça, eu gostaria que a gente conhecesse tanta palavra até o dia de que as nossas escolhas sejam as escolhas dele. E que as nossas vontades sejam as vontades dele. Porque assim, amiga, eu gosto muito disso. Que eu ouvi isso há muitos anos atrás, quando eu estava bem em outra igreja ainda. Mas é assim, a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás. E os caras que escreveram, vocês viram que tem um versículo aqui, que não estejais entregues aos seus desejos sexuais, sensuais. É o que a gente vive hoje. Então, eles são bem atuais. Mas acabou em Apocalipse. Depois daí, quem me serve o novo evangelho sou eu e você. O evangelho que a gente passa para o povo lá fora, para os seus filhos, para quem é da sua família, aqueles que não conhecem a Jesus, é o evangelho que... Peraí, ó, o que você vai fazer agora? Calma, vamos ler a Bíblia. Eu quero falar, não é assim. É o que você faz porque você já tem a Bíblia em você. Você já tem a palavra de Deus em você, as verdades de Deus em você. E aí o que você mostra para o outro é o evangelho. E aí quem está escrevendo o evangelho segundo... sei lá, o seu nome Maria, Joana, podia ser, né? Evangelho segundo Santa Joana, Santa Maria, Santa Deise. Você não importa qual é o seu nome, porque santo todos somos, amém? Santo significa separados para Deus. Todos nós somos separados para Deus. Todos nós somos santos. E nós estamos escrevendo um novo evangelho. Não diferente daquele evangelho, mas um evangelho atual. É os nossos dias, as nossas atitudes que levam os outros a conhecer a Cristo, amém? Então vamos lá, seja intencional. Pergunte a Deus o que Ele deseja de você em cada situação. Renda a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que você precisa. Tem uma perguntinha aqui. Você tem desejo de viver uma nova vida em Cristo? Você responde. Segundo, obedeça os direcionamentos do Senhor. A palavra diz assim em João 14:15. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Mas como é que eu vou obedecer? Conhecendo a palavra. Só tem esse meio de obedecer, sabendo o que é o certo. Como é que você obedece a lei? Sabendo qual é a lei. Como é que você obedece o caminho que você tem que seguir? Conhecendo qual é o caminho. Você pode não estar 100% naquele caminho, mas você tem que saber que é o certo. Quem te conta o caminho? Primeiro, por você estudar as Escrituras. Segundo, a porção do Espírito Santo que habita em você. Não precisa levantar a mão também, só vou contar. Quando você está andando, você faz alguma coisa errada, você vai dormir. Porque para mim é a hora. É a hora do julgamento final. Quando você e eu vamos dormir, não sei você, mas comigo acontece isso. Eu fecho os meus olhos, estou na cama, aí o Espírito Santo vem, ó. Fez caquinha, hein, amiga? Tá errado ali. Você pode não assumir pro outro, mas, ó, era isso que era meu defeito, não era? Pesa. Por isso que muitas pessoas, se vocês já ouviram que eram cristãos e se desviam do Senhor, chega uma hora que falam assim, tô tão vazio. É porque o Espírito Santo lembra que ele já foi cheio. A gente só percebe que está vazio quando já foi cheio. Então, você e eu só vamos conhecer qual é o direcionamento de Deus se nós estivermos cheios da palavra. Amém? Vamos continuar. Já falei, gente, aqui. Temos que ser cheios da palavra e vamos continuar. A obediência em amor é leve. Isso não quer dizer que será fácil. Isso a gente já falou. Muitos querem obedecer às novas ordens de Deus quando nem as antigas estão sendo cumpridas. Você não pode ser assim. Sempre que o Espírito Santo levar ao conhecimento de uma verdade, essa verdade o levará a uma nova atitude. Permaneça em obediência. O Senhor tem caminho para você um tempo de escolhas. E esse é o tempo. Esse é o tempo. Você vão terminar o 30 semanas com tantas mudanças, com tantas escolhas que vocês estão fazendo ao longo das aulas, que quando vocês tiverem terminado o 30, vocês vão falar para você, né, para o Paulo, assim, nossa, eu queria servir no 30 semanas. E aí vocês vão ser aqueles que vão fazer as partilhas
E você vai falar assim, meu Deus, um dia eu era quem está aí falando, mas hoje eu estou ajudando, porque o Senhor quer jorrar em mim e você fonte de água viva. O Senhor está te preparando para isso. Não é por acaso você está aqui, não é para cumprir tabela. Não é a tabela da NACI, CTR, NDN, CTR, tal, 30 semanas. Não, isso aí é mundo. O que é estrutura, igreja. O que o Senhor quer de você é sendo transformado no NDN, se enchendo no CTR, sabendo aonde você está. E aí você vai andando em 30 semanas, se esvaziando para que ele te encha. Amém? Continuando a palavra, aqui tem uma pergunta que diz assim: Renita, você acredita que existe alguma atitude de obediência que precisa ser restabelecida na sua vida? Você já obedeceu, parou de obedecer, precisa voltar? O Espírito Santo te lembra, você depois responde. Siga o exemplo de Jesus. Agora aqui a gente vai ver algumas passagens bíblicas de Jesus, porque Jesus era fácil ser Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele tem toda a palavra, ele escreveu a palavra, então é fácil. Não era fácil, não. Porque cada vez que ele ia falar uma coisa, antes ele se separava para orar. Antes ele ia para o monte. Antes, fiquem aqui, que eu vou até o monte e vou orar. Aí ele descia e dava direção. Moisés foi para o monte, se encheu de Deus e desceu e deu direção. Cada um dos homens de Deus, mas aqui a gente está falando no Novo Testamento de Jesus, todos eles vão até o Senhor e buscam para depois terem atitudes. E por que que você ainda seja diferente? Hello? Não muda. Não muda. Você e eu não somos os queridinhos que vai ser diferente. Porque tem aqueles filhos, né? Que falam assim, eu posso comer coisa? Eu não posso comer mais um. Não. Você e eu não somos os filhos mais amados que o homem. Nós somos filhos amados e pronto. Então você tem que entender que a sua atitude tem que mudar. Porque ele te ama. Você ama seu filho? Você tem vontade de dar os cascudos nele de vez em quando? Faz. Várias. Eu tenho um de 22. Que outro dia pegou a moto para ir cortar o cabelo. Ai, eu só tenho um minuto? Não, longo. É 9h30, não é? Ai, Jesus. Palma agora. Sai a Luciana deixa um palma. Então tá bom. Vereador de um alvo, eu cheguei e ele falou assim, eu já tenho 23 anos, eu vou casar. Eu falei, o problema é seu, se você fizer errado na sua casa, eu vou lá e descolo pra mim algo. Que você vai estar casado e vai amanhã do mesmo jeito. É advogado. Então, do mesmo jeito que você e eu faz com os seus filhos, Deus faz com a gente. Ou você acha que você é queridinho? Não, você tem que ter atitudes. Tem que seguir o exemplo de Jesus. Então, andei Jesus. Eu não vou ler os versículos, porque senão eu falo mais madeira. David Dixon diz assim, a convicção de estar casado com ação e amém. A convicção deve ser casada com ação, mente e movimento. Então, em todo tempo, a gente tem que ter na nossa mente a palavra de Deus. Isso vai te dar direção em todo tempo. Vamos lá, vamos lá? Até Jesus decidiu por obedecer, né? Creia que a vontade de Deus para você é sempre boa. Aqui diz assim, o pedido feito a você hoje é que você sente na garupa de Jesus na moto da vida. Eu gostei desse exemplo. Porque a submissão pode te trazer momentos difíceis, que você não gostaria de ser submisso, mas você vai fazer. Mas em todo tempo o Senhor vai te dar graça. Como não entregar a alguém que deu a sua própria vida por você? Você é chamado para amar a sua esposa, amar o seu marido, ser submissa do seu marido e tudo mais o que você quer? Não, porque Deus te mandou fazer. É fácil ser submissa? Não é. Mulher não é fácil ser submissa, porque a gente foi criado para não ser. Esse mundo criou as mulheres para serem fortes, mas não para serem submissas. Mas eu digo para vocês, como daquela que mais tomou na cabeça na vida. Na submissão, o Senhor ordena a bênção. Porque Deus não muda, quem muda é a gente. Achou, hein? Amém? Achou. Isso é muito legal. Conclusão. Decida-se entregar a Jesus, dizer sim ao processo de Deus. A cada circunstância tem discernimento de que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E, apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores no meio daquele que nos amou. Amém? Eu vou só antes. 30, não, já passou 35, né? Passa mais um minuto.
essa história de depender de Deus, vou dar um exemplo para vocês. A Rita da motinho, mas eu não vou falar da moto porque é mentira da minha vida. Eu não ando de moto porque eu não confio no maneira de dirigir. Então, a pastora Eliane deu essa aula e eu assim, gente, faz igual a moto, você senta atrás e você... Ai, vou lá, vou de moto. Mas, gente, quando eu subo no avião, alguém aqui gosta de andar de avião? Eu não gosto, mas é necessário. Eu tenho um sobrinho em Sergipe que é 3 dias de ônibus. Pra ir, 3 pra voltar. Uma semana de estrada, não dá. Avião em 2 horas, eu tô lá. Então, mas, gente, eu amo andar de avião? Não, morro de medo. Mas eu vou, né? 2 horas e meia só é rapidinho. Quando eu entro no avião que eu sento, eu só exemplo que aquele da motinha, eu posso dar. Dá não dá, meu irmão. Tô falando demais. Mas eu não é motinha é mentira. Da minha parte é mentira, não vou falar. Mas aquilo é verdade. Quando eu subo no avião, meu filho já sabe, mãe, dá não. Eu falo, Senhor, rendo a ti o meu espírito. Se o Senhor quiser, me leva pra mãe. Gente, e se cair do avião no sol, eu nem com feno da sobrancelha. Você sabe, se o avião caiu, foi. Acabou. E lá em cima, eu dependo de Deus, ou foi. Então é lá que eu aprendi qual é a minha dependência, não é andar de moto. Porque moto eu posso dizer que eu não vou, sou eu. Meu marido quer uma moto alta, eu falo, não vou porque é muito alta. Se cair, eu não vou olhar no chão. Aí ele vai atrás das baixas e fala assim, não, mas não cai. Ou seja, eu acho que eu nunca vou comprar uma moto porque eu não sou muito fã. Mas o avião é verdade. Quando eu entro lá, eu falo, Senhor, não entrega a ti meu espírito. E é isso que é depender do Senhor. É fechar os olhos e falar assim, Deus, se for hoje, no meu dia, eu dependo de ti. E os judeus, sempre que eles vão dormir, eles fazem essa frase. Quando o judeu vai dormir, ele, os filhos, todo judeu ensina o filho a falar isso. Quando vai dormir, a gente fala, Senhor, Pai nosso que estás no céu, a gente acabou, né? O judeu não. O judeu fala, Senhor, entrego a ti o meu espírito, porque ele não sabe se ele acorda no dia seguinte. Isso é dependência de Deus. Né? Amém, gente? Obrigada pelo silêncio de vocês. Glória a Deus. Eu tive que olhar feio para ela. Glória a Deus. Obrigado pela palavra. Bênção, e é isso mesmo. A gente tem que entregar toda a nossa vida a Jesus, né? Não deixar só uma área da nossa vida no nosso controle. A gente tem que entregar completamente. Amém? A gente vai fazer como na semana passada, os homens permanecem aqui e as mulheres aqui em cima no Kids, tá? No Zion e no Zoe. É isso? Foi. Deus abençoe. Bom partilho para vocês. Ô, pastor, ó, falando mal dos homens na minha presença,